É uma ideia que... Por exemplo, com fazer julgamentos na praça pública sobre determinadas pessoas cujo percurso na justiça, digamos assim, ainda não foi julgado. Todos os julgamentos. Pondo em causa, por exemplo, o princípio da presunção da inocência. A senhora acha que fez isso várias vezes? Não. Acho que sempre que quando falei... Quando acusa de corrupto, a pessoa é A, quando acusa de ladra, a pessoa B. Isso, mesmo antes dessas pessoas terem sido julgadas na justiça, isso não é ser populista. Acho que sempre que falei, fundamentadamente, mandei comunicações para as instâncias políticas do Governo, da Procuradoria-Geral da República, fundamentei... Fez várias denúncias. Denúncias escritas com a minha cara, não são anónimas, com a minha cara, e muitas vezes não foram seguidas, vias não ser seguidas. Não tirou conclusões antes dos próprios tribunais terem feito? Foi muitas vezes os tribunais serem por dentro. Não é os tribunais, as instâncias da justiça serem manipuladas, abafadas, para que não se fizesse justiça. O caso dos submarinos, quer dizer, onde há pessoas condenadas na Alemanha por corrupção de altos quadros em Portugal e não há identificados corrompidos em Portugal. Ou o caso, olha, dou-lhe o caso do apagão fiscal, que foi o próprio governo de António Costa que entregou à presidência, à PGR. Ninguém tem eco nenhum de qualquer sequência. Bom, e nem vou falar do caso BES, que anda aí a aboborar e que eu suspeito que, tal como o dos submarinos e outros, está a trabalhar para a prescrição, não é? No caso BES já há uma acusação, não é? Portanto, já está o caso, é diferente. 6 anos depois, etc., em condições, num mega processo que, enfim, veremos. Veremos. Mas há outro caso, Ana Gomes, se quiser aproveitar para beber água enquanto eu faço a pergunta, há outro caso que tem a ver, por exemplo, com a situação de Rui Pinto. E a pergunta que é colocada é esta: sendo Ana Gomes uma das testemunhas de Rui Pinto deste processo, não está com essa sua atitude, digamos, normalizar um comportamento que é de poder invadir a privacidade, invadir os mails da Procuradoria-Geral da República, de empresas de advogados? Ana Gomes aceitava que o seu mail fosse violado? Essa é que é a questão fundamental. Bom, o meu mail deve ser muito violado, porque infelizmente no nosso país não temos investido suficientemente em cybersecurity, em segurança cibernética. E é se calhar isso que explica que sejam tão facilmente violáveis caixas de correios da PGR, etc. Já a mim me aconteceu, de facto, ter interferências diretas no meu mail, serem travados trabalhos que eu estava a fazer, etc. E nunca consegui. Fiz queixas, mas nunca consegui descobrir quem eram os autores. Mas a questão é esta, sobretudo ao nível dos serviços públicos... Os fins justificam os meios? Não é isso, mas se os fins, isto é, se a defesa do Estado de Direito e o sigilo profissional, por exemplo, dos advogados, é invocado para, no fundo, encobrir atividades criminosas em que muitas pessoas participam, e sabemos, infelizmente, não são todos, mas há sociedades de advogadas que se especializaram em fazerem engenharia financeira para a fuga ao fisco e para o branqueamento de capitais de organizações criminosas, cleptocratas, etc. Não é só aqui em Portugal, é um problema global. Eu trabalhei nisso no Parlamento Europeu e sei do que estou a falar. Portanto, nós não vamos poder aceitar essa hipocrisia quando ainda por cima sabemos que a justiça, as polícias, não têm meios humanos e tecnológicos para ir atrás da criminalidade. Isso é perverter o Estado de Direito. E aí, quanto a isso, eu sou clara, acho que o papel dos denunciantes é fundamental. Não é por acaso que insignes operadores da justiça, como ainda há dias a doutora Maria José Morgado, que escrevia mais um artigo no Expresso, uma carta a Rui Pinto, sublinhando a importância do papel dele. Portanto, eu não estou aqui num processo de negar crimes que possam ter sido cometidos, de violação de correspondência ou outro. Isso tem que ser apurado pelo Tribunal. Indiscutivelmente, o que tem que também ser levado em conta pelo Tribunal é o extraordinário serviço público que ele prestou, não só cá em Portugal como noutros países, para apanhar redes criminosas que sonegam recursos aos Estados e que sonegam recursos aos hospitais que nós precisamos de financiar, às escolas que precisamos ter equipadas, etc. Mas ele fez isso sem mandato judicial,
violando a privacidade e o direito... Com certeza não é isso que está em causa, é isso que tem que ser apurado. Não, mas a questão isso, no fundo, isso também faz parte do Estado de Direito. E é exatamente por portanto, isso... Quando se defende Rui Pinto, se não se está a pôr em causa, desse ponto de vista, o Estado de Direito. Eu defendo o serviço não é uma atitude populista. Esta é uma das críticas que têm sido feitas. Esse é o serviço público que indiscutivelmente Rui Pinto prestou. É o tribunal que vai ter, não sou eu, que vai ter que julgar se efetivamente houve crimes que ele cometeu ou não e de subsar tudo. Não sei. Não faço ideia. Não sei como é que Rui Pinto obteve os elementos que obteve e que pôs cá fora. O que eu sei é que fez um extraordinário serviço público ao pô-los cá fora e denunciou criminalidade. E eu vejo tudo encarniçado à roda do Rui Pinto e vejo muitos dos criminosos a passearem-se por aí, sem até hoje ter sido incomodados. E são vários. São vários. E é por isso que muitos dos cidadãos hoje descreem das instituições da República, da democracia e da justiça. É esse tipo de afirmações de que as companhias de advogados são companhias que servem para fazer... Não, algumas, atenção, e que os corruptos andam por aí Mas é um facto, eu vi isso nas comissões de inquérito do Parlamento Europeu, porque, repare, isto é o sistema neoliberal desregulado que veio com esta organização do mundo e é por isso que nós precisamos de regulação. E pior, tudo com a revolução tecnológica, em que se transfere dinheiro com o carregar de um botão e já não em malas de dinheiro transportadas de um lado para o outro, o potencial de esvaziamento dos cofres do Estado é tremendo e é por isso que a questão da regulação fiscal ao nível europeu é fundamental e nós temos que ir a esse jogo. É importante para nós a nível europeu e a nível nacional, porque quem paga cada vez mais impostos são os pequenos. São as famílias, são as pequenas e médias empresas que pagam cada vez mais impostos para as grandes multinacionais e para as grandes fortunas usarem o esquema dos offshores e desviarem os recursos que deviam ser de todos e furtarem-se a pagar impostos. Esta é uma questão essencial, não pode ser voltada a pôr debaixo da mesa e felizmente que ao nível europeu, ainda hoje a senhora van der Leyen tocava nela. Ana Gomes, já comentou com sentido crítico a decisão de António Costa de fazer parte da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira. Eu pergunto se para si o problema é apoiar uma candidatura de um presidente de um clube de futebol ou é apoiar aquele candidato? Eu acho que seria boa política não misturar as responsabilidades de políticos com o futebol. Num país onde isto é de uma promiscuidade, os negócios do futebol com o poder político e outros poderes económicos, era de elementar prudência não haver, não haver uma... Qualquer mistura. Qualquer promiscuidade. Mas ainda mais quando se trata de uma pessoa que tem todo um historial altamente questionável, não é? Eu já ainda há dias expliquei. Eu não sei porque é que isto aconteceu, só lhe digo o seguinte, isso sim é uma atitude populista, porque há quem diga, por exemplo, que o clube de futebol em causa é o maior partido de Portugal. E, no fundo, se calhar foi numa deriva populista que muitos políticos, não foi só o Primeiro-Ministro, alinharam. Há políticos de vários partidos. Aliás, isso acontece não apenas com esse clube, mas com todos os outros clubes. Está mal. Está mal e está particularmente mal, obviamente, quando se trata de um Primeiro-Ministro e neste contexto. Ana Gomes, gostava que contasse um pouco a história desta sua candidatura. Em janeiro começou, julgo que foi em janeiro, Francisco Assis falou na possibilidade de Ana Gomes ser candidata. Ele teve, aliás, aqui na grande entrevista, explicou porque é que considerava que estaria em uma boa posição para o ser. Depois Ana Gomes chegou a dizer que, de facto, isso não estava nos seus planos e António Costa jamais iria autorizar. Em que momento é que tomou, de facto, a decisão de que seria candidata? Olha, tomei há mais ou menos 10 dias atrás, fez este sábado 8 dias. Foi só a última hora? Foi um processo longo e maturado e, obviamente, eu fui conversando com o meu marido. O meu marido era muito mais que o meu marido, era meu companheiro político e intelectual. Foram casados durante quanto tempo? Somos casados desde 94. E conhecemos-nos antes, desde 83. Encontrámos-nos justamente na presidência com o do Jornal Ramalhianos. O meu marido estava muito preocupado com essa situação
e a conjuntura, com o levantar de cabeça da extrema-direita violenta e racista, e com, de facto, o que se via de desinteresse do PS por esta campanha. E numa semana antes de falecer, tivemos uma conversa em que ele me disse que eu tinha que fazer o que tinha que fazer nesta matéria. Eu sabia o que ele pensava, o que tínhamos conversado antes. E ele é muito mais duro não o ter ao meu lado, mas devo dizer que ele me inspira. E vai-me sempre inspirar, e as palavras de moderação, de contenção que ele toda a vida me recomendou, estão mais do que nunca presentes neste meu combate, que vale a pena ser travado pelos jovens, é pelos nossos netos, é por um futuro melhor para o nosso país. Este país tem todas as condições para ser fantástico, e temos que corrigir o que precisa de ser mudado. E, como lhe digo, essa conversa com o meu marido foi determinante para eu chegar, para eu racionalmente chegar à conclusão que tinha que avançar. Depois havia a questão de se eu teria capacidade anímica, porque é muito duro estar na situação em que eu estou, tendo-o perdido há tão pouco tempo. Mas, olhe, a carta desse jovem que eu já referi, do Pedro, que me veio às mãos na véspera de eu tomar a decisão, fez-me pensar exatamente nos nossos netos e pensar que é por eles que nós não podemos desistir. E uma pessoa que tem a experiência que eu tive de vida, quer cá, como diplomata, como política, quer a nível internacional, pode ser posta ao serviço daquilo que hoje importa para Portugal, da mudança que importa para Portugal e da presidência diferente de que Portugal precisa. A morte do seu marido foi particularmente dura porque foi fulminante? Sim, o meu marido... Foi um processo bastante rápido, não? Tinha várias mazelas, desde que há 10 anos tinha sobrevivido a um cancro. E devo dizer que foi uma das pessoas que deve ter gostado da pandemia, porque gostou de meter ali em casa ao lado dele, sem agenda, a cozinhar para nós e a fazer conferências por Zoom. E teve muito bem, até que na última semana de maio, de repente percebemos que alguma coisa não estava bem. Retenção de líquidos nos pés, e foi fazer exames, e no dia 15 de junho tivemos um verdito sinistro, é que tinha um cancro no fígado em fase que já não se podia fazer. E foi um mês. Foi um mês. Esses momentos são sempre complicados. Eles tinham ambos a mesma